Ele é especialista em análise de dados e estratégia de mercado. É apaixonado por mountain bike, trilheiro de coração e pedalar é a sua grande paixão. Adora música eletrônica e atuou como produtor musical e chegou até a ter um portal onde reunia DJs e divulgava as baladas mais tops do Brasil. Além desse lado aventureiro e musical, ele rendeu-se à magia dos números. Ele adora pesquisar e é aquele tipo de cara que devora livros de estatística e matemática no café da manhã. Construiu uma sólida carreira profissional na área de mineração de dados, Data Mining, ciência que estuda, com o uso da tecnologia, a formação de padrões, conexões, correlações através da análise de dados e informações. Formado em gestão mercadológica com especialização em inteligência de mercado e estatística, ele está aqui hoje na série Papo de Especialista do canal Radar Executivo para falar sobre Data Mining e inteligência em vendas. Seja muito bem-vindo, Creso Assunção. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite, né? Para mim é um grande prazer estar aqui participando dessa entrevista, né? Enfim, sou uma pessoa que eu admiro muito, grande profissional. Tenho seus livros, você sabe disso, leio muito. E, enfim, estou ansioso para o próximo, tá? E, assim, para mim é um prazer imenso, né? Estar aqui, poder falar de um tema que, para mim, é algo desafiador, né? Antes de mais nada. É algo que realmente me deixa muito entusiasmado, né, em falar sobre dados, mineração de dados, inteligência, porque eu trabalho com isso já há muito tempo e sei o impacto que isso vem trazendo para as empresas, né, os gestores como um todo. Então, assim, estou aqui para a gente explorar, para a gente moer mesmo esse tema ao máximo, viu, meu amigo? Sem dúvida, eu agradeço muito a tua presença, né? Para quem está aí nos assistindo, a gente está gravando aqui em pleno sábado de manhã para poder levar essa entrevista para o canal o quanto antes. E o tema surgiu exatamente, às vezes, da falta de entendimento das pessoas sobre a importância de você gerenciar de maneira estratégica os dados e as informações que tem dentro da sua empresa, né? Afinal de contas, a gente vive a era da informação e muitas vezes as empresas têm informação disponível, tem muito dado e tem pouca informação estratégica, né? Então a ideia do tema Data Mining e Inteligência em Vendas foi exatamente trazer essa abordagem e trazer um especialista, um ninja no assunto, feito você, só nos envaidece aqui no canal Radar Executivo. Olha lá, eu preparei algumas perguntas e tem uma que eu queria começar com ela. Eu queria, antes de mais nada, que você comentasse primeiro o que é Data Mining e o que é inteligência em vendas e de que maneira esse conhecimento pode agregar valor para as operações, em especial da área comercial das empresas. Perfeito. Vamos lá, vamos primeiramente entender o conceito, né, de mineração de dados, né, que é o termo em português, né, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece. Na verdade não é algo novo, já é um conceito que já existe há algum tempo atrás, né, já de algum tempo para cá, e o grande foco, né, da mineração de dados é você explorar os dados, né, de uma empresa, de um setor, de um mercado, enfim, e extrair informação, conhecimento de valor desses dados. Tá? Esse é o grande objetivo. Então, o que acontece? A gente vê aí uma grande quantidade de empresas, né, enfim, dos mais variados portes, pequena, média, grande, com um volume de dados muito grande, né, em seu sistema, no banco de dados, né, e muitas vezes não sabe o que fazer com esses dados, né, com esses dados brutos. Né, lembra que ele está falando de dados brutos. Então, a mineração de dados, a inteligência, ela tem como função pegar esses dados, analisar esses dados, explorar ao máximo. Por isso que eu falo minerar. O que é minerar? Né? Quando você fala, eu vou minerar ali um ouro, vou tentar ver se eu acho ouro. Ou seja, eu vou pegar uma montanha, enfim, qualquer uma região, vou tentar ali perfurar, minerar para ver se eu encontro pepitas de ouro. Né? Então, essa é a da mineração, é eu cascavilhar um volume muito grande de dados e encontrar ali algo de relevante, algo de valor que
que eu possa utilizar para tomar melhores decisões e, consequentemente, melhorar meus resultados, certo? Então, assim, a mineração de dados, ela é um processo, né? Eu acho que, antes de mais nada, algumas pessoas até pensam, a mineração é o quê? É uma ferramenta, é um software que eu instalo? Muito mais que isso. Não se limita a isso. Claro que a gente utiliza ferramentas, né, para isso, obviamente, mas, antes de mais nada, é um processo. Um processo onde que envolve ferramentas, que envolve conhecimento em técnicas em quantitativas, de análise quantitativa, de aprendizagem de máquina, né, o machine learning, inteligência artificial, enfim, conhecimento de negócio. É preciso conhecer de negócio, entender de mercados, né, para que você possa executar esse processo. Então, é um processo que ele envolve pegar os dados, preparar, entender esses dados, preparar esses dados, tratar esses dados, iniciar o que a gente chama de modelagem e, a partir daí, executar isso na empresa através de decisões, certo? Então, e como é que isso pode ser aplicado à área comercial, né? Que foi a sua pergunta, né? Isso, a área comercial, ela é uma das áreas que mais gera dados. Tá? Então você tem, né, uma empresa, ela tem várias áreas, área de compras, área financeira, área de vendas comercial, enfim, tem diversas áreas, logística e por aí vai. A área comercial, Jorge, é uma das áreas hoje que mais gera dados. Então você tem dados dos clientes, né, que você está atendendo, que sua empresa atende, você tem dados dos vendedores, das visitas dos vendedores, da performance dos vendedores. Então, isso, quando você vai pegar um sistema de uma empresa dessa, você, caramba, tem isso tudo? Tem. E o que é que vocês fazem com isso? Quais são as decisões que vocês conseguem tomar com esses dados? A maioria usa muito pouco. E quando usa, é de maneira muito superficial. Então, assim, hoje você tomar decisão somente com base na intuição, na percepção, é algo muito arriscado, sabe? A complexidade dos negócios, né, dos mercados, elas têm obrigado os gestores a, cada vez mais, ter uma decisão mais embasada. Que não, tudo bem que a intuição, a percepção do gestor, ela é importante, que, claro, a sua experiência de vida, né, o seu conhecimento de mercado e negócio é fundamental. Nada substitui isso. Porém, dada a concorrência, a competitividade, a complexidade, você tomar uma decisão importante somente com base nisso é um risco alto, certo? Então, você precisa estar bem embasado. E para estar embasado, você precisa também dos números. Você precisa de uma tomada de decisão um pouco mais científica, vamos dizer assim, certo? Então, a mineração de dados e a inteligência de vendas vem, então, para justamente dar esse embasamento que o gestor comercial precisa, né? Quais áreas ele deve se focar, né? Qual o perfil de cliente? Como é que ele vai recuperar? Qual grupo de clientes tem um alto risco de abandonar a empresa? Por quê? O que ele vai fazer para recuperar esse pessoal? Né? Então, assim, são uma série de questões que podem ser melhor resolvidas, tá? Quando você utiliza a mineração de dados. Eu acho interessante, eu não me lembro qual foi o autor que citou a frase, mas, se eu não me engano, foi o saudoso Peter Drucker, que disse: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Não sei se foi a frase deles, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que foi Peter Drucker. Se eu não me engano, foi dele. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Eu acho interessante porque eu passei a minha vida toda atuando na área comercial e eu sempre achei que a equipe comercial são os olhos e ouvidos da empresa no mercado, né? E naquela época, há quase 30 anos atrás, as empresas pouco aproveitavam as suas equipes comerciais como, vamos dizer assim, informantes, né? Como pessoas que estão ali não só para realizar o atendimento ao cliente, mas também fazer o processo da venda e fazer o processo de captação de informações que possam alimentar o sistema de dados, para que esses dados possam ser minerados, né, como você explicou aí com muita desenvoltura, para que aí sim possam se transformar em informações estratégicas, né? Eu vejo os caras, investem em sistema,
investe em tudo, esse sistema normalmente muito sofisticado, muito inteligente, né? E depois eles não usam de maneira... O sistema é inteligente, mas o uso das informações ainda não é inteligente, né? É um lance bem interessante. Por isso a resposta tem muito a ver mesmo, muito a ver mesmo. Ó, outra coisa, qual a importância de você fazer essa análise estratégica de dados para a gestão da área comercial e por que que toda empresa deveria ter um setor ou alguém focado nessa área de inteligência em vendas? Por muito tempo, né, a área comercial, acho que você falou um ponto muito, muito interessante, ela sempre foi, a área comercial ela é o elo, né, entre a empresa e o mercado, né, e a base do mercado atendido por aquela empresa. E por muito tempo isso foi negligenciado. Eu vejo que essas informações comerciais, eu acho que muitos gestores negligenciavam isso. Então você tinha, às vezes, vendedores que elaboravam, eu vi muito isso, vendedores que elaboravam relatórios, né, de visita, de cliente, e aquilo ficava simplesmente engavetado, né, ou era registrado no sistema, mas no final das contas aquilo não era utilizado, né? Então, assim, hoje tudo é muito informatizado, né? Hoje eu acho que até por uma questão de você facilitar a gestão, tudo é muito informatizado, né? Você tem sistemas de gestão de vendas, gestão de controle do cliente e tudo mais. Então, você deixar esses dados soltos, né? Ou seja, você não utilizar esses dados é simplesmente... Você está simplesmente deixando de ser competitivo. Então, acho que a importância da análise de dados hoje é uma questão de competitividade. Tá? Então, se eu quero ser mais rápido e mais, como eu posso dizer, mais assertivo nas minhas decisões, ter uma decisão mais direcionada e mais competitivo, eu preciso ter um processo de análise de dados na minha empresa, principalmente na área comercial. Então, eu posso ter um departamento, um anexo, né, um departamento ali que ligado à área comercial, ligado que seria inteligência de vendas, tá? Ou posso ter um departamento como um todo voltado para todas as áreas da empresa, que vai aí pegar a área comercial, a área financeira, estratégica, o que tiver, né? E que aí o pessoal chama de departamento de inteligência, né? Departamento só de inteligência. E aí dentro desse departamento você pode dividir aí, olha, esse pessoal aqui pega a parte comercial, esse aqui pega a parte financeira, esse aqui pega a área de compras e por aí vai. Então, assim, é importante, fundamental. Hoje eu não consigo ver uma empresa, principalmente uma empresa de maior porte, de médio para grande porte, que não tenha pelo menos uma pessoa dedicada a isso, ou uma consultoria, porque é comum também você terceirizar isso, né? Então, eu atendo aí algumas empresas, então a gente é meio que terceirizado, né? A gente faz essa função, né? Porque a empresa ela não quer montar um departamento, questão de custo mesmo e tal, então ela prefere delegar essa função para um especialista, para quem está acostumado com esse tipo de trabalho. E a gente então pega os dados da empresa, né, analisa, enfim, a gente faz um trabalho de análise descritiva, que quando você fala de mineração, você está falando basicamente de alguns tipos de análise. Por exemplo, a análise que a gente chama de descritiva, ou seja, eu estou apenas descrevendo o que aconteceu. Olha, o vendedor tal vendeu tanto, o vendedor Y vendeu X, enfim, a tal cliente comprou tanto, eu estou apenas descrevendo o que aconteceu. Quando eu começo a tornar a coisa um pouco mais complexa, eu estou indo para um nível chamado análise diagnóstica, que aí é onde a gente já começa, a coisa fica um pouco mais, vamos dizer assim, mais robusta. Análise diagnóstica é o quê? É basicamente eu explicar o porquê. Por que aquele cliente só me comprou isso durante um ano, se o cara tem potencial para comprar muito mais. Então, eu vou começar a tentar diagnosticar problemas. Por que isso está acontecendo? Por que esse vendedor aqui, que tinha uma performance tão boa, caiu nos últimos tempos? Você está entendendo? Então, eu começo a fazer uma análise em termos de diagnóstico. Por que aquilo está acontecendo? Responder essas perguntas. Avançando um pouco mais, a gente tem o que a gente chama de análise preditiva, onde eu vou fazer previsões. Ou seja, com base no diagnóstico que eu fiz, eu faço previsões. Então, por exemplo, olha, com base na situação desses clientes que eu entendi aqui, que eu diagnostiquei, a previsão é que esse pessoal me compre X, um volume, né,
X em 6 meses. Então eu consigo ter previsões em cima daquele cliente ali, ou daquele grupo de clientes e tudo mais. E isso faz com que eu consiga me antecipar. E se eu me antecipo, eu estou conseguindo ser competitivo. Eu acho que o segredo hoje de você ser competitivo é você se antecipar ao que está prestes a acontecer. Então, quando você se antecipa, você consegue ser mais rápido do que a concorrência, por exemplo. Você consegue ter uma operação, né, que é muito mais proativa do que reativa. Então, eu acho que essa é a grande sacada, né, estratégica da mineração de dados. Não é você ser reativo, porque muita gente opera de maneira reativa. Aconteceu isso, vou fazer isso. Não, primeiro você está se antecipando, você está sendo proativo em relação ao mercado. Então isso gera um nível de competitividade absurdo. Uma coisa que me veio à cabeça enquanto você falava, olhando como gestor, né? Eu acho que a maior dificuldade para a gente, que não é da sua área especificamente, mas que é gestor, que precisa tomar decisões e fazer escolhas, eu acho que é enxergar qual é o significado, qual é a mensagem que está aparecendo, que está escondida por trás dos números. Para fazer esse entendimento dessa correlação de causa e efeito do que está ali no número, né? Porque muitas vezes eu me lembro, eu trabalhei no início da carreira em grandes multinacionais e, meu amigo, era gerado milhares de relatórios assim. Aquela época era tudo impresso ainda, então vinha um calhamaço de papel assim para a mesa, que, para falar a verdade, se a gente for jogar muito limpo, o cara nem olhava aquele troço, que chega a dar uma dor no coração quando você sentava na mesa e tinha um negócio daquele para você olhar. Você ia nos pontos ali mais chaves, que eram mais, vamos dizer assim, o centro nervoso da informação, e pronto. Mas ficava muita coisa para trás, porque você não conseguia enxergar. E muitas vezes, eu acho que a maior dificuldade é essa, enxergar qual é a mensagem, qual é o significado daquela tendência, daquela curva, ou daquilo que está acontecendo. Tá entendendo? A gente olha um número, mas quem é leigo, vamos dizer assim, ele olha o número de uma forma fria, apenas no sentido matemático. Mas a gente precisa entender, e eu acho que a maior dificuldade é essa, é que por trás do número houve um encadeamento de questões, de ações, de erros e de acertos que se chegou naquele número. Agora, como é que a gente encontra o caminho dessa história que fez chegar até aquele número? Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Exatamente. Não é fácil, né, você conseguir identificar. Assim, eu acho que você falou, o que a gente chama de contextualização. Você precisa contextualizar o porquê daquele indicador, o porquê daquele número, não é isso? Você entender o que é que levou até aquela situação ali. Então, é muito da gente encontrar padrões, correlações, e para isso a gente precisa, claro, conhecer do negócio, entender daquele negócio, entender qual o contexto, né, atual, né, daquele negócio, do que aquela empresa está passando, e obviamente ter um domínio forte. Aí realmente, por isso que muitas empresas acabam até preferindo contratar analistas, né, especialistas, porque envolve realmente um domínio estatístico bem forte, né? Você encontrar padrões nos dados, correlações, né? Olha, eu identifiquei quando você está investindo em marketing aqui, você consegue impactar em tantos por cento as suas vendas. Quando você toma determinado tipo de ação, quando você faz determinado tipo de propaganda, você está impactando em tantos por cento as suas vendas. Enfim, então, você encontrar essas relações entre os dados não é simples. Realmente é um trabalho muito... Você pode fazer de maneira um pouco mais intuitiva, pode, né? Alguém que de repente conheça muito a realidade da empresa, o dia a dia, é mais difícil, mas pode. É possível você falar, olha, eu acho que aqui cresceu por conta disso. Fica um pouco intuitivo, mas já é algum caminho. Eu digo o seguinte, se é uma empresa não tem um conhecimento muito aprofundado em mineração, né, inteligência e tal, mas só em você pegar um relatório, estudar, joga lá no Excel mesmo, faz um
que você puder fazer, botar um gráfico, entendeu? Pensar sobre aqueles dados, isso já é alguma coisa. Isso já faz você começar a subir em termos de patamar de análise, entendeu? Então, é melhor do que você negligenciar completamente. Então, assim, identificar, hoje, acho que a identificação de padrões, né, ela é algo que ela tende a trazer respostas muito interessantes para a gente. A gente consegue identificar oportunidades de mercado, oportunidades de negócio. Então, eu identifico, por exemplo, padrões referentes à venda cruzada. Olha, eu identifiquei aqui que quando o cliente compra o produto X, tem uma alta chance dele comprar o produto Y. Opa! Então, eu já faço uma estratégia de venda cruzada. Quando eu oferecer o X, já vou oferecer o Y. Então, eu consigo identificar uma série de correlações, padrões, que podem ser utilizados para eu alavancar as minhas vendas, né, os meus negócios. Então, assim, não é algo... Eu não posso mentir e dizer que é simples, não é. É um desafio, até para a gente que opera já nesse mercado há um bom tempo nessa área. Então, e até porque muda a análise, as técnicas são as mesmas, mas muda muito de empresa para empresa, porque você lida com outras variáveis. Numa empresa, eu tenho determinados tipos de variáveis, em outra empresa, é outra realidade. E eu tenho que me adaptar. Então, isso muda bastante. Então, é um desafio, sempre será um desafio, porém, é um desafio que as empresas têm que começar a encarar agora. Eu acho que, porque é difícil, não vou fazer. Não, meu amigo. Tem que fazer, mesmo que você comece do básico, do simples, pelo Excelzinho mesmo, entendendo os seus dados, o que é que está acontecendo, tentando contextualizar esses dados, correlacionar de maneira intuitiva mesmo. Olha, eu acho que aqui aumentou porque o fulano fez uma ação nessa época, se eu não me engano foi isso. Aqui eu acho que caiu porque a gente teve uma dificuldade em tal área. Então, assim, mesmo que você faça de maneira intuitiva, com base na sua percepção, já é alguma coisa. Já é um caminho interessante para você startar nessa área. Pegando o gancho nessa tua última fala aí, eu costumo dizer muito o seguinte, né? Que a diferença entre empreendedor e empresário é a seguinte. O empreendedor, até para que ele comece o seu negócio, para que ele dê esse start, ele tenha coragem para começar. O empreendedor, ele chega perto do precipício, olha para baixo e pula. Se ele não fizer isso, ele não vai abrir nunca o negócio. Se ele começar a conjecturas demais, a pensar demais, ele não vai abrir, porque nós vivemos num país onde, se você começar a fazer análise antes de abrir o seu negócio, você desiste. Você simplesmente não abre, né? Mas o empresário, você sabe a diferença entre empreendedor e empresário aqui. O empresário faz conta. Você sente que você está profissionalizando a sua empresa quando você começa a se preocupar com o número, né? E aí eu queria que você falasse agora exatamente para esse público, para um empreendedor que está iniciando a sua empresa. Às vezes não é nem um empreendedor que tenha uma empresa, mas às vezes é um escritório de advocacia, um escritório de arquitetura, um profissional liberal que está ouvindo essa entrevista e está pensando assim: pô, cara, legal isso, mas isso deve ser só coisa para mega empresas, mega operações que tem cacife para bancar um trabalho desse. Será que é isso mesmo? Isso é só para mega empresas? Ou as empresas de menor porte, o empreendedor, ele deveria sim colocar na pauta de investimento dele, começar pensando em mineração de dados e inteligência? Muito legal essa pergunta. Acho que quando a gente fala em temas como esse, né, inteligência, mineração, assusta um pouco. Algumas pessoas, eu percebo isso. Algumas pessoas ou empresas ficam, né, meu Deus, como é que é isso? Isso é coisa realmente para grande, né? E tal. Não é. De fato, as grandes empresas, né, de médio para grande porte, elas estão mais acostumadas com esse tipo de trabalho, de solução. Porém, isso não significa que as pequenas não possam ser atendidas, né? Não possam... claro, com uma pequena empresa dificilmente vai montar um departamento nessa área. Mas
eu digo assim, enquanto consultor, eu já atendi várias empresas de pequeno porte, lojas de roupa, loja de roupa, que shopping, entendeu? Então, assim, se tem dados, a questão é a seguinte, se você tem dados, tudo bem, a gente tem duas situações aí, o empreendedor, aquele que ainda não tem dados, não tem empresa, aí a gente faz um trabalho mais voltado para o mercado, né? Já que ele não tem empresa ainda, ele está querendo entender melhor o mercado, então a gente vai minerar dados do mercado para tentar ajudá-lo na tomada de decisão dele, no planejamento. É tipo uma análise de viabilidade daquele empreendimento, seria isso? Isso. A mineração ajuda nesse processo de estudo de viabilidade e análise de mercado. Por quê? Quando eu vou fazer um trabalho de estudo de viabilidade, né, eu preciso muitas vezes, é necessário projetar receitas. E para projetar receitas, eu preciso ter uma estimativa do mercado. Né? Qual é o mercado que eu vou atender e tudo mais, qual o tamanho, que a gente chama de market size. Né? Eu preciso dimensionar aquele mercado. E para dimensionar, eu preciso fazer uma série de análises de dados para poder chegar naquele resultado. Então, a mineração ela ajuda muito nisso também. Entendeu? Então, ela tem como auxiliar o empreendedor, aquele cara que está ali querendo abrir um novo negócio, entrar em um novo mercado, né? Como também ela tem como ajudar um pequeno empresário que já tem o seu negócio, é um negócio pequeno, né, tímido, mas ele tem dados, cara. Ele tem informações sobre o negócio dele, tem um sistema. Porque é engraçado, né? Por exemplo, vamos pegar o setor de supermercado. A gente atende, né, na nossa consultoria, esse setor de supermercados, farmácia também e tal. E muitos são pequenos, são supermercados de bairro, né, com 5, 6, 7 checkouts. Não se compara com um gigante como, enfim, essas redes grandes que a gente vê por aí. Então, mas é um cara que ele é pequeno, mas ele tem um sistema e é entupido de gente dentro do supermercado, principalmente nos horários de pico, né? Então, esse cara tem um volume de dados muito grande. E o que a gente consegue fazer para um cara desse é muita coisa. Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora para um supermercado, a gente conseguiu identificar uma série de padrões de compra, né, produtos que eram comprados, né, de maneira associada, e a gente conseguiu melhorar com isso a disposição do mix de produtos dele. A gente conseguiu criar modelos de previsão de vendas para ele poder melhorar o planejamento de compras dele, ou seja, comprar de maneira mais ajustada. Melhora até o ticket médio, né? No final das contas, o ticket médio também. Total. E a gente está falando de empresa pequena. A gente consegue... tem algumas lojas de roupa que eu atendi, né, que elas têm muito cadastro de clientes. Elas fazem... A pessoa vai lá, o cliente vai lá, compra, faz um cadastro. Então, com base nesse cadastro, a gente conseguiu identificar uma série de padrões de compras e fizemos ações promocionais em cima de clientes que tinham uma grande chance de comprar, né, de participar daquela promoção. Estou falando de lojas pequenas de roupa. Então, assim, a matéria-prima são os dados. Se eu tenho dados, eu consigo fazer um trabalho, independentemente do porte do negócio. E é claro, esse trabalho se ajusta. Para um cliente pequeno, eu vou ter muito menos trabalho do que para um cliente grande. Né? Então, você consegue ter esse ajuste, né? essa adequação ao porte do cliente. Sabe? Então, eu já trabalhei até com multinacional. A realidade é outra, claro. Mas isso não significa que esse trabalho não consiga se adaptar a uma empresa pequena, uma loja, um supermercado, uma farmácia, dentre outros negócios, entendeu? Uma história de advocacia, por exemplo, enfim. Isso que você falou me veio também aqui. Eu percebo que as economias mais estabelecidas, a gente tem uma participação muito grande do setor de serviços, né? O setor de serviços, normalmente, nas economias mais desenvolvidas, eles ocupam uma fatia importante do produto interno bruto do país e de cada cidade e estado também. E eu tenho percebido, nesse trabalho nosso, uma preocupação muito grande, por exemplo, clínicas, consultórios médicos, que muitas vezes a gente olha aquilo ali, a gente ainda não consegue enxergar como um negócio. Né? Nós estamos fora. Mas você tem clínicas, você tem consultórios médicos, você tem escritórios de advocacia que faturam valores imensos e que muitas vezes
escritórios de arquitetura também, né? E outros de engenharia, que trabalham com número, com cálculo, no final, vamos dizer assim, né? Mas não usam os dados e as informações que eles têm para alavancar suas vendas, para conquistar novos clientes, para ativar clientes que estão parados, ou para fazer essa análise de padrões de compra, para poder se chegar a que tipo de promoção e ação se faz. Aí, o que é que você faz, o que é que você poderia dizer para esse grupo específico? Quem trabalha com a parte de serviços, serviços médicos, serviços na área de advocacia, arquitetura, que normalmente são profissionais, às vezes individuais, né? São profissionais liberais, que têm o seu escritório, mas que gostariam de fazer um trabalho desse tipo. É possível isso? Vamos lá, vamos lá. Em muitos casos é possível. Em muitos casos, principalmente na área de saúde. Por quê? Você tocou num ponto, eu acho que fundamental aí. A área de saúde, a gente aqui estamos em Recife, né? A gente sabe que a gente aqui é um polo, né, de saúde, um dos maiores polos, né, de saúde do Brasil. É o segundo maior polo, né? É o segundo, terceiro maior polo, né? Segundo maior polo. Pronto, também estava entre os 4, 5 maiores aí. Então o segundo está me surpreendendo. Pensei que estávamos até um pouco mais abaixo, mas que coisa boa. Então, assim, a gente aí tem muitas clínicas, né, pequenas e tal. E essa área de saúde é uma das áreas que mais gera dados. Eu acho que a grande questão é se esse trabalho serve ou não, é muito tipo de negócio. Tá? Não está nem ligado ao porte. Esqueça o porte, não é o porte. O que faz a gente conseguir ou não trabalhar em cima de um setor, né, de um segmento, é o quanto aquele segmento ele gera de dados. Então, por exemplo, a área de saúde, eu acho uma área fantástica. Já atendi alguns clientes nesse segmento, clientes de pequeno porte, até clientes um pouco maiores. E é uma área que ela gera muitos dados. Eu tenho não só dados do próprio setor de saúde, então eu tenho a Agência Nacional de Saúde, que lá o site deles eu tenho uma série de dados. Eu tenho DataSUS, eu tenho uma série de dados mercadológicos do segmento de saúde. E também as empresas, né, que operam, né, os pequenas, médias e grandes empresas que operam nesse setor, elas geram muito dados. Então, por exemplo, você vai numa clínica. Quando você vai na clínica, você tem um cadastro daquele paciente, não é? Cliente / paciente. Você sabe todo o histórico dele. Isso com uma clínica pequena. E o que eles fazem com esses dados? Nada. Então, você consegue, através da mineração, trabalhar fortemente, né? Enxergar uma série de padrões de como você pode otimizar o teu negócio na área de saúde, por exemplo, né? Então, qual o perfil de clientes que você está conseguindo atender? Questão de, por exemplo, olha, você otimizar a questão do atendimento, né? Então, distribuir melhor o atendimento para que você não tenha superlotações em determinados horários e tal, você criar estratégias para isso usando dados. É possível isso para clínica, para hospital, enfim. Então, você analisar o seu mix de serviços, né? Então, qual mix tem olha, eu estou vendo aqui que esse serviço aqui em específico tem um potencial para a gente atender determinado tipo de cliente. Então, vamos focar a nossa atenção nesse cliente aqui, porque a gente pode oferecer para ele ou tentar levar para ele esse tipo de serviço. Então, isso vale então para empresas na área de saúde, empresas na área de estética e beleza, que estão crescendo muito aí, né? Enfim, na área de odontologia, enfim, em geral. Por exemplo, recentemente eu fiz um trabalho com o pessoal que na área de, como é que chama? Clínica de harmonização facial, né? Que é algo que está bem em voga agora, entendeu? Então, assim, usando dados, tudo usando dados. Então, é possível você trabalhar com esse público, tá? Tranquilamente. Você consegue, na maioria das vezes, você consegue fazer um trabalho muito consistente, né? A gente sabe que eles têm a dificuldade financeira, não tem um capital, né, que uma empresa, né, os recursos, na verdade, que uma empresa grande, de médio porte tem, mas é possível a gente auxiliar bastante na tomada de decisão com base em dados. Ou seja, tornar, que eu acho que independente do que a gente vai fazer para essa empresa, o nosso maior objetivo é tornar essa empresa orientada a dados.
para que ela tome decisões não só orientada na sua percepção, intuição, mas também orientada por dados. Então, eu tenho certeza que após uma consultoria, um trabalho que a gente geralmente consegue fazer, a empresa ela sai com outra cabeça, né? O gestor, ele termina o processo com ele, caramba, que legal. E muitas vezes o trabalho acaba sendo contínuo, né? Como tem clientes hoje que eu atendo já há 5, 6, 7 anos. Então isso é muito comum, sabe? E eu acho que essa, vamos dizer assim, é um trabalho quase de missionário, né? Esse trabalho de convencer as pessoas a entender essa importância, porque a maioria das pessoas tem uma certa resistência quando se fala de analisar número, dados, né? Normalmente os empreendedores em especial, eles gostam de botar a mão na massa, às vezes é um chefe de cozinha, às vezes é um arquiteto, como eu falei, e ali ele está mais na ideia de fazer, né? Então ele não gerencia tanto quanto deveria, né? Ô Jorge, até um ponto importante, você falou chefe de cozinha, eu lembrei outro segmento que é muito, assim, ele é muito interessante para fazer um trabalho como esse, o segmento de restaurante, alimentação fora do lar. É outro segmento que, independentemente do pote, se for até um delivery pequeno que vende por esses aplicativos de entrega e tal, cara, ele gera muitos dados. Então, assim, eu já fiz vários trabalhos para restaurantes, inclusive alguns bem conhecidos aqui na região de Recife, e todos eles, independente do porte, têm um potencial absurdo para você implementar uma tomada de decisão com base em dados, sabe? Então, assim, você falou da questão do medo, realmente, o medo, o receio, o empresário, isso é como se fosse um medo novo, a novidade. Caramba, eu nunca ouvi falar disso aí. É uma resistência, né? Uma espécie de resistência. Existe com resistência, um receio e tal, mas isso está mudando. Eu vejo que, principalmente, eu acho que até um fator que ajudou, entre aspas, né? Vamos dizer assim, ajudou a crise não falo nem essa agora do coronavírus, eu falo já de antes, 2016 e tal. Então, o que acontece? A gente viveu um momento da economia, né? Onde qualquer um que colocasse empresa estava conseguindo gerar uma receita muito boa. A gente viu um momento onde os ventos estavam soprando a favor de todo mundo. 2012, 2011, 2013, o mercado, né, a economia crescendo bastante, foi um período, né, onde teve um crescimento, só que isso acabou. A gente viu aquela crise de 2015, a partir de 2015, e isso acabou. Então, a dificuldade para você se manter no mercado aumentou muito. Você sabe disso. De lá para cá, muitas empresas, a gente viu, né, meu amigo? Várias empresas fecharam as portas. Entendeu? Então, isso obrigou os empresários a repensar a sua forma de tomar decisão. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu sei que, na época do boom da economia, nossa, há um tempo atrás, muitos empresários não tinham nem gestão financeira. O básico. Nem gestão financeira. E estavam ganhando dinheiro. Claro que deixavam de ganhar. Outros, se eles tivessem gestão, podiam estar ganhando muito mais. Mas estava tão bom a coisa que estavam ganhando. Hoje isso não acontece mais. Então, muitos começaram a se preocupar com gestão financeira, gestão comercial. Cortar custo, né? Dados, cortar custos, entendeu? Então, os parâmetros do mercado mudaram. E com essa mudança, eu acho que não todos, né? Mas muitos se conscientizaram. Rapaz, espera aí, eu tenho que ver como é que eu vou tomar minhas decisões, como é que eu vou gerenciar, ter o melhor processo de tomar decisão, porque do jeito que tá, eu não vou aguentar. Sabe? Então, hoje eu até vejo o pessoal até mais aberto para ouvir. Se eu fosse conversar com esse cara, sei lá, há 5 anos atrás, não, tô bem demais, tá tudo ótimo, tudo uma maravilha, não preciso disso, tá tudo certo. Hoje não, esse cara, peraí, vem cá, me conta essa história. Como é que é isso aí? É um erro clássico, né? O cara, quando tá ganhando dinheiro, ele não pensa em melhorar a operação dele, né? Porque ele tem aquela sensação que tá tudo lindo e ele empurra o pé e vai embora, né? E quando dá uma derrapada, um negócio e que complica, aí neguinho bota a mão na cabeça e diz, pô, velho, se eu quiser sobreviver, eu vou ter que me mexer, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Aí sai doido para tirar o atraso, né? Exatamente. É um lance que ele deveria estar fazendo como rotina, no sentido de ser uma atividade dentro da operação dele, ele não faz. Ele acha de fazer quando o bicho pega, né? Quando o negócio está em cima.
E olha que no Brasil... Muitas vezes não dá mais certo, né? Nas últimas do segundo tempo... às vezes é tarde, né? O paciente já está no estado crítico, nem dando choque, o cara ressuscita, né? Então, eu acho que o trabalho de mineração de dados e inteligência em vendas, você tem que fazer com a sua empresa saudável para que ela cresça mais. Você não tem que esperar o cadáver já estar fedendo, vamos dizer assim, numa linguagem bem aberta, para você querer ir lá e dizer, pronto, agora dê uma insulinazinha, dê uma endorfina, dê um negócio para ver se ele volta, né? Não volta, filho. Depois que tem um ponto que não volta, né? E o pior é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil, ele não está em crise. O Brasil é uma crise, né? Porque né? Desde que ele foi descoberto que nós temos crise, né? Na verdade, nós nascemos de uma crise, né? A coroa portuguesa estava sendo invadida pelas tropas de Napoleão a galera da corte botou tudo no navio e disse, velho... Dom João, né? Dom João? Dom João pegou tudo, botou no navio e disse, cara, eu vou embora porque senão o meu destino é a guilhotina. Então nós nascemos de uma crise. O país só se tornou reino e um país civilizado porque teve uma crise, né? Ou seja, a gente tem que agradecer a guilhotina de Napoleão o Brasil existir, né? Com certeza. Porque senão não tinha. Então tem muito isso. Outra coisa, falando de crise, que me veio aqui também, é o seguinte, existe uma parte das empresas que às vezes é muito polêmica, são os investimentos que se faz em marketing, né? Muitas vezes existe um questionamento muito grande, principalmente da galera que é da área financeira, que é controller, que acompanha e tem como obrigação cuidar dos gastos e da saúde financeira da empresa. E muitas vezes aquilo que é investido em marketing, aquilo não é medido, aquilo não é verificado a eficácia, ou seja, não se tem uma ideia sobre o retorno real do investimento que está sendo feito. O cara começa a investir em anúncios em redes sociais, em outdoor, naquilo outro, e aí, no final das contas, se consome um valor imenso de dinheiro sem ter uma noção clara do que dá mais certo para o seu negócio, né? Como é que a mineração de dados, como é que o data mining pode ajudar as empresas a montar um orçamento de marketing que seja mais eficiente e que realmente melhore o retorno dela sobre esse investimento? Muito legal. Eu acho que essa questão, inclusive, Jorge, foi onde começou a minha carreira como analista, né, de empresas, de consultoria. E isso em 2009, 2010, eu comecei a identificar essa necessidade, né? As empresas, as agências de publicidade, de comunicação, as empresas não conseguiam mensurar o retorno. Então, se investia muito, né? Empresas que investiam um absurdo na área de marketing em geral, né? Promoções, propagandas, mais diversos meios de comunicação. E, poxa, qual é o impacto disso real? Né? Não consigo mensurar. Por quê? Porque realmente não é simples essa mensuração. Então, a mineração de dados, ela dispõe de técnicas, né? Também técnicas estatísticas, onde a gente consegue ter esse processo de mensuração, né? Eu consigo, por exemplo, separar então, digamos que eu tenho ali vários meios de comunicação. Olha, eu tenho a televisão, eu tenho internet, tenho, enfim, vários investimentos que eu faço. Eu consigo, dependendo dos dados que eu tenho, eu consigo separar, né? Olha, isso aqui foi impacto da televisão, isso aqui foi impacto só do Instagram, isso aqui foi impacto de rádio, um exemplo, outdoor, eventos. Enfim, eu consigo mensurar isso aí através do que a gente chama de análise de mix de marketing, né? Todo um conceito que ele utiliza de ferramentas, né? de mineração de dados, de estatística e tal, para a gente conseguir mensurar. Então, por que essa mensuração ela é tão complicada? Aí muita gente pergunta, por que, Cris, é tão complicado mensurar e tal? Por quê? Quando você trata de, principalmente, quando as vendas são offline, né? E a comunicação também é offline, ou até online, você não tem um link direto. É diferente, por exemplo, quando você trabalha com e-commerce. Você tem um e-commerce e você faz a divulgação
né, todo o seu marketing digital. Então, tua empresa digital, o teu marketing digital. Então, você consegue linkar isso de maneira direta. Creso, essa tua resposta, cara, sobre essa questão de orçamento de marketing, eu acho que é extremamente importante e oportuna, porque muitas vezes é difícil, cara, você mensurar esse lance de marketing. As empresas gastam a grana grande, pesada, e não conseguem, no final das contas, saber realmente qual foi o retorno daquele investimento. E eu acredito que essa tua resposta vai ajudar demais. Rapaz, infelizmente a gente está chegando aqui no nosso limite de tempo da entrevista. Eu quero agradecer muito a tua presença. Eu acredito que as tuas respostas e as tuas informações elucidaram muitos pontos, principalmente sobre o que é data mining e a importância do uso de dados e informações no trabalho de inteligência em vendas. Então, cara, o canal está aberto, a gente está muito feliz em te receber e eu tenho certeza que a nossa audiência, o nosso público aqui do canal também vai gostar muito da tua entrevista. Muito obrigado, meu amigo. Assim, de verdade, assim, foi um prazer imenso, né, poder ter participado dessa entrevista aí. Você, quando me falou desse projeto, né, eu disse, caramba, tomara que Jorge me convide. E aí, realmente, veio esse convite maravilhoso. E, enfim, desejo muito sucesso a você. O projeto é incrível, né? Eu estou vendo aí, acompanhando vários profissionais de várias áreas aí do mercado, né, áreas distintas, isso é muito bom, enriquece muito. E, poxa, quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, porque é um tema que eu amo, né, trabalho com isso há muito tempo, enfim, sou apaixonado, até me empolgo um pouco falando sobre isso, né? Então, assim, estou à disposição da tua audiência, tá? Então, quem quiser tirar dúvidas, conversar e tal, pode falar aí com o Jorge faz essa post, faz esse canal. Com certeza. Estou à disposição, viu, meu amigo? Um abraço para todo mundo aí, espero que tenham curtido aí a nossa entrevista. Sem dúvida. E você obrigado, que acompanha aí as postagens, os vídeos do canal, assista a entrevista do Creso, com certeza muito importante para você. Compartilhe, faça sua inscrição no canal Radar Executivo, porque o canal Radar Executivo deixa você conectado no mundo empresarial. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui no canal. Repercuta, compartilhe, deixe seu comentário e vamos compartilhar conhecimento e deixar de compartilhar fake news. Essa é a missão do nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado a você, Creso, e obrigado a você que esteve com a gente aqui nessa entrevista. Valeu e até a próxima.